Pod Senge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Oi pessoal, estamos de volta aqui com mais um Pod Senge, podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o nosso CREA Goiás. E para mais um episódio assim, daqueles mais incríveis, né? Eu sou Juliana Matos e hoje eu estou aqui com o Wesley Silva. O Wesley, que é nosso engenheiro mecânico, e a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. E como que a inteligência artificial hoje predomina no nosso meio, predomina na nossa engenharia, e especialmente, né, claro, falando das questões também do nosso ambiente sustentável. Seja bem-vindo, Wesley. Oi, Juliana, tudo bem? Todo mundo bem aí? É um prazer estar aqui no Pod Senge mais uma vez. Estive aqui na edição passada falando um pouco de inteligência artificial e aqui estou de novo, né? Que é um tema muito presente, muito atual e na engenharia não poderia ser diferente. Se está presente em todas essas outras áreas aí, na nossa engenharia, né? Que é o nosso movimento aqui, né? Está mais do que presente, está muito atuante, então nada melhor do que a gente bater um papo sobre isso. É verdade, né? Na temporada passada a gente falou um pouquinho, nessa agora a gente vai falar de novo. Com certeza na terceira temporada a gente vai falar mais uma vez, porque inteligência artificial, né? O IA ou AI, como as pessoas, dependendo aí, cada uma se pronuncia de uma forma, tem a sua familiaridade, ela se renova a cada dia. Novas ferramentas vão aparecendo, vão surgindo, porque realmente essa é a intenção, né? É um modelo matemático que veio para ajudar, para facilitar o nosso cotidiano. Fala um pouquinho para nós, assim, para quem está nos acompanhando, o que é de fato a inteligência artificial? Muita gente ainda tem esse receio de falar, né, de inteligência artificial, mas eu, como um entusiasta dessa área, eu digo que ela veio para ficar, até porque quase todos os processos que a gente tem dentro da indústria, dentro do comércio, em todas as áreas das nossas vidas, vai estar presente a inteligência artificial, justamente porque nós sofremos atualizações em todas as áreas. Projetos são melhorados, equipamentos são melhorados, e para que esses equipamentos, essas melhorias venham acontecer no nosso dia a dia, a gente precisa melhorar também a forma de como é tratado isso. E a inteligência artificial nada mais é do que você ter um auxílio, né, de um software, você ter um auxílio de um algoritmo, você ter um auxílio de uma plataforma inteligente que vai melhorar aquilo que já está sendo implementado. Então, num processo industrial, se eu tenho um processo que é feito hoje, já é bem definido, mas eu não consigo enxergar pontos de melhoria, a inteligência artificial vem para isso. Ela coleta dados, avalia aquilo que está sendo fabricado e tenta achar pontos de fraqueza, pontos que podem ser melhorados. E aí muita gente tem aquela velha ilusão de que a inteligência artificial ela veio para atrapalhar, veio para tirar os empregos das pessoas. Nada disso. Pelo contrário, nós precisamos disso, nós precisamos dessas melhorias, porque cada vez nós vamos depender mais de produtos, né, fabricados, nós vamos depender mais de produtos seguros, né, carros melhores, fábricas inteligentes, produtos que não agridem o meio ambiente. Tudo isso aí só pode ser evoluído, só pode ser melhorado com ferramentas de qualidade. E a inteligência artificial a gente tem que entender como uma aliada, é uma ferramenta de melhoria contínua daquilo que a gente já produz e que a gente já faz, não só na engenharia, mas em todas as áreas da nossa vida, né? É verdade. E assim, a inteligência artificial, ela está presente, né, não só na engenharia, mas no nosso cotidiano como um todo, né, como você mesmo disse. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, das diferentes formas de IA, porque muitas vezes as pessoas convivem com a IA no dia a dia e não sabem que estão trabalhando com ferramentas de IA. Acho que assim, a gente tem familiarizado um pouquinho, né? A gente teve aquela evolução da parte da indústria, depois veio lá a questão da computadorização, agora a gente tem a IA, mas as pessoas ainda não entenderam como que foi essa evolução. Explica pra gente um pouquinho. É exatamente isso. A inteligência artificial, ela é tratada aqui como
parte de um ambiente, né? Não tem como eu definir, por exemplo, um projeto, uma estrutura totalmente movimentada por inteligência artificial. Então, uma máquina, por exemplo, ela tem uma parte IA, a outra parte ela é operacionalizada, a outra parte ela é trabalhada manualmente. Então, a gente diz que a IA ela existe vários níveis, são níveis de IA, né? Tem aquela IA, por exemplo, que é o aprendizagem de máquina, que ela vai pegar aquelas informações, né? Que normalmente a IA sempre vai trabalhar com banco de dados, com informação, são coisas que a gente vai inserir. Então, ela vai pegar informações já existentes e vai tentar melhorar aquilo que já está existente. Existem IAs, né, níveis de inteligência artificial que já são IAs que já atingem um patamar muito superior, que ela tem já recursos muito mais avançados. Como estrutura de pensamento, estrutura de dados, que são bem superiores do que a gente imagina. Então, a gente trata a IA por níveis. Cada elemento dentro da indústria, do comércio, de um software, de um algoritmo, eu posso ter IA nos diferentes níveis, dependendo do que eu vou aplicar. Então, se a gente vai falar, por exemplo, um pouquinho da IA dentro da engenharia, onde que ela pode ser aplicada? Então, existem níveis de inteligência artificial, cada um vai trabalhar um pouco melhorando o processo, né? Existem IAs que são mais dependentes do trabalho braçal, eu tenho que inserir informações para que ela me gere resultados. Agora tem IAs não, que ela coleta informação automaticamente e já resulta informações de forma totalmente autônoma. A gente diz que tem IA que chega a um ponto de ser totalmente autônoma. Você fala também da questão dos próprios algoritmos, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender que são processos que estão sendo inseridos dentro da engenharia, dentro do comércio, dentro das áreas que nós vivemos no dia a dia, que são inevitáveis. Se eu quero melhorar um processo, eu preciso ter dados. Eu preciso ter mais informações. E para eu, por exemplo, analisar, vamos imaginar uma coleta de dados de milhões de pessoas. Se eu fosse coletar isso manualmente, analisar isso manualmente, eu demoraria anos. E aí entra a IA. A IA consegue pegar esses dados de milhões de pessoas e coletar isso e analisar isso em segundos. Então, você imagina, aquilo que eu faria, que eu demoraria anos para trabalhar, para estudar, para analisar, a IA em minutos consegue pegar esses dados, analisar e já me fornecer informações precisas. São informações, isso também não quer dizer que eu não deva saber, não tenho que ter o conhecimento, claro, né? Até para ter uma análise crítica do processo. Mas olha o tempo que eu economizo, né? Que eu posso usar esse tempo, otimização desse tempo para fazer alguma outra atividade ou para avançar o meu estudo, né? Então, eu acho que isso é a grande vantagem aí das ferramentas de inteligência artificial que vieram realmente para ficar. Eu também concordo com você. Exatamente. E aí a gente vai avançando e cada vez que melhoramos esses processos, mais níveis de IA são implementadas. E também pode ser que em alguns processos identifique que a IA ali não faz muito sentido e ela também pode ser não usada. Por isso que a gente fala que a gente utiliza níveis, né, de inteligência artificial dependendo do processo, dependendo da aplicação. O pessoal confunde muito, ainda mais hoje que a gente vive muito no mundo digital, né, com redes sociais, com muita exposição. Eles acham que a questão da inteligência artificial é você pegar uma imagem de uma pessoa, colocar uma voz e aquilo virar um memezinho, ou aquilo, sei lá, transformar em algum vídeo, a exposição enfim, pode ser também, claro, mas não é só isso, né? Não é simplesmente isso. Tem muito mais estudo, tem muito mais complexidade por trás ali e muito mais benefício do que realmente só uma brincadeira ou só algum tipo de exposição social. Exatamente, isso aí é uma área do entretenimento, né, que você pode utilizar algoritmos de imagens para alterar a voz, algoritmos de voz, que você altera e coloca qualquer voz, dá até, você faz até um movimento em fotos, mas isso é bem simples do que a IA pode fazer, né? Hoje a IA, por exemplo, é utilizada na geração e distribuição de energia, onde você consegue identificar qual região que demanda mais energia para você mover toda uma matriz energética. Então, você tem uma ideia, isso aí
está muito mais além do que só um trabalho numa imagem, né, num vídeo. Então a IA, o objetivo dela é justamente isso, a gente ter uma melhoria num processo que está muito mais intrínseca, né, nos dados, em alimentar, né, uma máquina ali e colher resultados. Então a gente precisa entender que, claro que a gente precisa também as redes sociais estão muito presentes, então a gente absorve muito o que a gente vê, né? Mas a inteligência artificial, o objetivo dela não é exatamente isso, por mais, ainda que tenha isso, mas o objetivo dela é muito maior. O resultado que a gente vai colher, que a gente está colhendo, são resultados muito maiores do que somente um entretenimento. Eu acho que isso também é uma culpa nossa, né? Uma culpa do segmento da engenharia, porque a gente fica tão preocupado em desenvolver, vamos dizer, concluir, né, em solucionar problemas, que a gente esquece um pouquinho de mostrar como que esses problemas são solucionados. E aí as outras áreas que trabalham mais a questão da exposição, que trabalham mais a questão do marketing, elas fazem isso com mais facilidade. E a gente não tem tanta essa propriedade. Acho que está na hora da gente começar também a migrar um pouquinho para esse segmento e mostrar que a engenharia realmente é para todo mundo, né? Não é simplesmente para os nerds que sentavam lá na frente ou que sentavam lá no fundo e que gostam simplesmente da matemática. Eu acho que engenharia, com certeza, é para todo mundo da sociedade. Eu digo sempre que a inteligência artificial e até a computadorização, né, a evolução da tecnologia, ela melhorou muito, facilitou muito a vida de um engenheiro, obviamente, porque eu dou um exemplo, como eu sou engenheiro mecânico, antigamente o engenheiro ia fazer desenhos, fazia na prancha, né, era manual, no lápis, e aquilo, um projeto mecânico, por exemplo, ele demorava horas para ser executado, dias, né, dependendo do tamanho do projeto. O engenheiro civil também, né, demorava dias para executar. Hoje você consegue fazer isso com muito maior rapidez. E aí a inteligência artificial, ela avança mais ainda. Além de você fazer um desenho, um projeto mecânico dentro de um software, que já é um avanço extraordinário da tecnologia, você ainda pode fazer simulações de tensão, simulações de força, simulações para avaliar se aquela peça, se aquele produto vai ter deformação, se vai ter algum risco de ruptura. Olha aonde a gente já chegou, né? Então, eu não preciso fazer um protótipo, eu não preciso produzir um produto para saber se ele vai resistir àquele esforço. O software, através de algoritmo, através de inteligência artificial, através de coleta de dados, já consegue me fornecer isso antes mesmo de eu produzir um protótipo. E isso é importante você falar, não é que a máquina pensou, mas alguém já estudou isso, já inseriu essas informações e a máquina está processando esses dados. Então, assim, eu estou aproveitando o conhecimento que está disponibilizado, que é uma coisa muito rica. Eu acho que essa é a grande vantagem, né? Um modelo matemático que a IA proporciona, que é realmente juntar esses dados que estão disponíveis aí e fazer aí essa congruência, né? Essa compilação dessas informações, isso é fantástico, coisa que, assim, por mais que a mente humana seja evoluída, que a gente sabe, existem estudos aí que a gente usa só uma pequena parte, né? Quem sabe a gente consiga avançar nisso, mas a gente sabe que isso, a gente está bem longe, né? Hoje mesmo a gente está bem longe de fazer um processamento tão rápido quanto uma máquina faz. Exatamente, mas a gente precisa entender que a própria IA foi uma obra nossa, né? Então, a evolução dos processos, a evolução dos softwares, a evolução das tecnologias foi uma obra nossa. Então, grandes cientistas que deram, né, ali sua vida, seu tempo, para que hoje a gente desfrute todas essas tecnologias. Então, só da gente, por exemplo, a informação que a gente fala aqui hoje, esse podcast que a gente grava aqui hoje, daqui a pouco, se a gente grava ao vivo, está disponível em outro país, em questão de segundos. Então, isso que a gente chama de evolução tecnológica, evolução da inteligência artificial, é você... Cada vez que a inteligência absorve esses dados, ele tende a melhorar. Então, ela não cria nada, ela só analisa os dados que já foram feitos e tende a melhorar um processo produtivo. Isso é muito bom, nos ajuda bastante. Exatamente. Mas o que tem também que a gente precisa tomar muito cuidado, né, é a questão da ética,
que eu acho que precisa ser cada vez mais enfatizado, principalmente na questão das IAs, porque é um mundo muito criativo, é um mundo muito aberto, muito rico de informações. E muitas vezes, né, algumas pessoas podem se sentir, vamos dizer assim, disponíveis demais aquelas informações e apropriar realmente daquelas informações que não são delas. E isso pode interferir aí nesse princípio, vamos dizer assim. E o que você acha assim, dessa questão da ética? Como que a gente pode firmar mesmo e fortalecer cada vez mais isso? Isso aí é um problema não só na área da inteligência artificial. Eu acredito que cada vez que a gente avança em meios tecnológicos, a gente expõe cada vez mais nossas vidas, nossos projetos, os dados, né? Então, a gente precisa, principalmente empresas, né? A gente precisa tomar muito cuidado o que eu quero fazer, o que eu quero analisar, né? A gente tem um avanço muito grande na lei de proteção de dados, que isso não tinha antigamente. Então, a ética ela tem que sempre vir em primeiro lugar antes de qualquer projeto, qualquer sistema, qualquer software, qualquer processo de melhoria que eu vou fazer, né? Tanto é que eu dou um exemplo, por exemplo, dentro de um processo fabril, dentro de uma planta robótica, por exemplo, a gente tem leis que regem todo o processo. Então, se aquilo ali não for ferir a ética ou não for ferir as regras de fabricação, eu posso aplicar. Se for ferir, a gente não pode aplicar. E para a inteligência artificial é a mesma coisa, né? Como isso aumentou mais ainda, facilitou mais ainda o acesso aos dados, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai absorver e aquela que a gente vai produzir também. Às vezes eu posso confiar demais, né? Estou dizendo, por exemplo, num chat GPT, né? A gente vai, pede para ele formular alguma coisa para a gente e a gente nem avalia se aquilo ali está certo mesmo. E aí a gente expõe aquilo, coloca como autor, de repente você feriu a ética profissional, você fez uma coisa que realmente não estava embasada tecnicamente, então você pode ali se prejudicar e prejudicar outras pessoas também. Então, a gente usa a inteligência artificial como nossa aliada, como nosso parceiro, não como um engenheiro que vai fazer as coisas para nós, né? A gente precisa entender que ela é uma ferramenta para nos auxiliar no nosso trabalho, para o engenheiro mais ainda, né? É sempre bom ter ferramentas aliadas para a gente nos ajudar, mas sempre lembrando que a pessoa responsável, a ética profissional, ela sempre vem para o primeiro lugar. Antes de decidir, avaliar, usar, tem que se perceber primeiro se eu vou estar ferindo alguma ética, algum protocolo, algum protocolo de segurança também, né? Então isso aí sempre tem que estar, a gente tem que estar por dentro disso aí, para a gente não fazer alguma coisa que vai prejudicar, né? Ou uma instituição, ou outras pessoas, ou até mesmo manchar a imagem nossa, né, de engenheiros também. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Tanto com essa questão da imagem, da profissão, da nossa representatividade mesmo. Não só na engenharia, mas como um todo mesmo. Recentemente eu vi uma matéria, né, nas redes sociais falando exatamente sobre isso. Que uma pessoa havia ganhado um prêmio, né, de uma obra de arte, mas ele estava expondo como sendo obras dele, como pinturas, e na verdade eram obras produzidas por IA. Assim, até que ponto isso é legítimo, né? De ganhar prêmios, de ser condecorado, sendo que está competindo diretamente com artistas com trabalhos manuais. Assim, nada contra usar a IA como inspiração, acho que é uma ferramenta muito interessante, mas usar a IA para criação e usar essa criação como se fosse uma criação própria para uma competição, né? Aí já fica um princípio meio conflitante, né? Uma coisa bem complicada, que acho que são esses pontos que eu acho que a gente precisa regulamentar melhor, né? Porque hoje ainda fica um pouco dependendo da consciência, vamos dizer. A gente sabe que é errado, mas ainda depende muito da consciência de quem está executando. Porque hoje a gente não... Só quem trabalha mesmo com inteligência artificial, as ferramentas estão ficando cada vez mais tão assim, perfeccionistas, fáceis, né? Tão fáceis, que você às vezes pega um vídeo que é feito por IA, quem não trabalha com IA não consegue detectar que aquilo ali realmente foi feito por IA. Acha que foi feita uma gravação normal e foi feito uma edição
normal. Então, a gente precisa realmente... Aí que vem, né? A gente precisa se especializar para também trabalhar com IA e também para poder fazer as críticas necessárias. E é um problema que nós, brasileiros, vamos enfrentar futuramente, é justamente isso. Nós estamos formando uma geração muito dependente de tecnologia. E vai chegar um ponto, né, que nós vamos ter uma carência gigantesca de mão de obra. Eu tenho um exemplo a gente pode citar, né, um exemplo, os Estados Unidos chegou a um ponto de não aceitar mais imigrantes por conta da quantidade de pessoas lá, né? E agora os Estados Unidos está chegando, mudou, reverteu, agora eles estão numa carência muito grande de mão de obra especializada, porque basicamente a nova geração lá são gerações que dependem muito da tecnologia, são gerações que não têm nenhuma formação, só querem utilizar tecnologia, só querem utilizar meios fáceis, né, de produzir conteúdo, de produzir alguma coisa, e a gente esquece que o futuro depende muito de nós. Então, se a gente não formar mão de obra especializada, se a gente não formar pessoas éticas, se a gente não formar pessoas que vão sustentar a geração atual, nós vamos entrar num Brasil que não vai ser produtivo. Vai ser um Brasil totalmente engessado, dependente de um computador, dependente de um celular, dependente muito de tecnologia. A gente tem que avançar? Tem. Nós precisamos da inteligência artificial? Óbvio, isso aí já foi provado. Mas sempre lembrando que a gente precisa disso como ferramenta, não como uma coisa que é imprescindível para a nossa profissão. Não, pelo contrário. Eu vou utilizar as tecnologias, as ferramentas como aliado para mim poder produzir, trabalhar, projetar melhor. Mas não para enganar ou disfarçar ou acobertar aquilo que não é meu. Então, um engenheiro, por exemplo, civil, ele não pode fazer um projeto, todo um projeto de um prédio, por exemplo, só pela intuição dele, só gerado por um software de computador. Ele pode até usar o software como uma ferramenta, mas depois ele vai ter que revisar tudo aquilo ali e conferir cada cálculo, memorial de cálculo tem que ser todo revisado, porque ele sabe que aquilo ali vai ser um prédio que vai ser construído e pessoas vão morar ali. Se cair, a responsabilidade é dele. E assim mesmo a gente trata com todas as áreas de engenharia. Então eu, como engenheiro mecânico, não posso fazer um projeto e colocar isso na inteligência artificial. Faça-me um projeto disso. E eu não revisar aquilo, simplesmente jogar isso lá para o meu cliente e dizer que foi eu que fiz. E aí a gente corre um risco muito grande de chegar na próxima geração e nós não temos engenheiros, nós temos apenas operadores de máquinas. Isso é muito ruim, né? Porque a ideia mesmo da inteligência artificial, né? O princípio dela, desde que ela surgiu lá em 1930 alguma coisa lá, se eu não me engano, né? Isso, exatamente. Os primórdios, né? Os primórdios lá era uma tentativa realmente de otimizar esses processos, né? De facilitar e para poder otimizar o tempo também para desenvolver outras tecnologias. A ideia mesmo da inovação, a ideia da tecnologia, o princípio da área tecnológica é exatamente esse, né? De você simplesmente, vamos dizer, simplificar processos, mas não quer dizer que eles deixam de ser complexos, muito pelo contrário. Você simplificar a operação, quanto mais simples significa que por trás existe uma maior complexidade para que aquilo ali seja transformado, né? Para que ele seja apresentado para a sociedade. Acho que, e aí que precisam realmente dos engenheiros, né? Precisam da engenharia forte para poder entender todo esse segmento e aí, como você mesmo disse, poder avaliar esses processos e saber se realmente aqueles produtos estão adequados, estão corretos, estão coerentes, porque é o que a gente fala. Nas entradas, né, dos nossos inputs, a gente pode colocar qualquer coisa. O que vai sair eu ainda não sei. Mas se eu souber o que eu estou fazendo, se eu tenho os princípios, se eu tenho o conhecimento, o meu produto eu sei mais ou menos ali o que vai... É o esperado, né? Se não sair o esperado, eu tenho que ajustar o meu procedimento. Muitas empresas agora estão fazendo esses análises e testes
de competência justamente por isso, porque muitos currículos estão vindo de forma muito floreado para tentar chamar a atenção de um recrutador. Mas e aí, quando chega no momento de avaliar, de ver se a pessoa realmente tem essa competência, uma coisa é eu mesmo produzir um texto, uma coisa é a inteligência artificial produzir um texto. Então, muitos recrutadores estão fazendo agora avaliações mais minuciosas para avaliar mesmo competências técnicas de profissionais que vão entrar dentro das empresas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente for executar um trabalho, executar um serviço, usar de forma moderada essas tecnologias. Porque senão depois a gente pode voltar isso contra nós mesmos, né? E aí acaba que a gente deixa de evoluir. A gente fica tão dependente disso que deixamos de evoluir. Deixamos de estudar, deixamos de ler, deixamos de pensar, né? Se você pegar, por exemplo, usar o próprio ChatGPT, se você colocar o nome de um artigo e pedir para ele resumir aquele artigo para você, ele faz isso em questão de segundos. Mas aí, se você fosse fazer, você ia ter que gastar horas para ler um artigo, analisar, fazer um resumo daquilo. Então, às vezes, muito bem, a inteligência faz isso para você, mas e aí você perde a função de leitura e interpretação. Então, às vezes é bom utilizar sim, mas o correto seria você mesmo ler e você mesmo resumir, para que você compreenda aquilo. Aqui eu estou usando um exemplo fictício, mas é o que está acontecendo dentro das escolas, dentro das faculdades, pessoas que estão sendo ignorantes ao ponto de não querer mais trabalhar ou suar, né? Ter o trabalho de fazer o próprio trabalho, sim, usar a inteligência artificial, as ferramentas para burlar ali os trabalhos, os seus deveres. E aí, isso aí é ruim, isso não é bom. Isso é ruim não só para o profissional, né, que está se formando, mas também para uma sociedade como um todo, porque você não vai ter pessoas que vão pensar no desenvolvimento, né, no futuro, não vai ter. Porque é como você falou, a inteligência artificial, ela vive, né, ela evolui do conhecimento de pessoas. Então, se eu não tenho pessoas evoluindo conhecimento, eu não tenho informações sendo agregadas para que essa inteligência possa ser mais inteligente, vamos dizer assim, né? Possa reproduzir essas informações. E aí, a gente vai ficar estagnado também, né? Não vai ficar ali paralisado no tempo. E aí, o processo realmente fica conturbado. Engessado. É muito ruim pensar dessa maneira. Mas ainda nós temos a esperança, e é claro, nós podemos perceber isso, que os benefícios são muito maiores do que os malefícios, né? Mas aonde que isso vai chegar, não tem como a gente mensurar, só o tempo dirá, né? Mas o importante é nós termos essa consciência e ensinar isso para as futuras gerações, os filhos e netos, para que eles usem com moderação. Né? Você falou de onde isso vai chegar, realmente já era a minha próxima pergunta. Né? O que você acha, assim, quais são as tendências para IA? Porque a gente sabe, assim, tem um processo evolutivo muito rápido. Existem, todos os dias aparecem novas ferramentas, tanto em todos os campos, porque existem pessoas desenvolvendo isso. E o que você espera? Assim, uma vez eu li alguma coisa sobre 2050 vai ser uma virada de chave. E aí? O que vai acontecer? Até 2050 vamos continuar vivenciando aí todo dia um aplicativo novo, todo dia uma ferramenta nova. Aí 2050 o que vai acontecer? Sei lá, o que a gente espera? E é uma pergunta legal porque eu vejo por um lado bom, né? Eu vejo por um lado mais emocional. Eu acredito sim que nós vamos evoluir como nunca antes. Eu li um artigo que o que a gente evoluiu de 100 anos, 200 anos até hoje, nós vamos evoluir muito mais rápido daqui 10, 20 anos. Então, o que nós conseguimos pensar, estruturar em 200 anos, nós vamos fazer isso em 10, justamente a implantação desses novos processos, inteligência artificial, aprendizagem de máquina e assim por diante. Então, nós vamos ter aumento de eficiência nos produtos, nos serviços. Então,
Então, uma casa que antigamente a gente construía, antigamente não, né? Hoje eu demoro, 3, 4, 5 meses para construir. Com a implementação de novos processos, eu vou ter que construir uma casa com 1 mês, né? Então, nós vamos ter carros melhorados, carros totalmente inteligentes. Eu vou ter uma estrutura urbanística, e eu falo de trânsito, a gente fala de um monte de coisa, né? Ônibus e transporte público, tudo, a tendência é o que? Evoluir, melhorar os processos. Então, eu acredito que nós vamos viver, sim, em 2050, uma cidade muito, muito melhor. Processos evoluídos, cidades sem trânsito, ruas muito menos acidentes, porque aí os carros vão ser carros seguros, carros com mais inteligência artificial sendo aplicada. Então, cada vez eu vou reduzir o número de mortes, eu vou reduzir o número de acidentes, eu vou reduzir o número de congestionamento, eu vou ter mais eficiência nos transportes públicos, ônibus mais vazios. Então, a tendência é que nós chegamos num patamar, obviamente, de melhoria. Isso é inevitável, não tem como a gente barrar mais isso, mas daqui a alguns anos, né, e eu vou dizer isso há alguns anos porque é aquilo que eu te falei, nós vamos evoluir muito mais rápido do que nós evoluímos em 200 anos. Então, vai ser uma coisa loucura. Então, por isso que a gente vê, né, nos últimos 10 anos, como a gente evoluiu rápido, né? A gente pega lá, por exemplo, a tecnologia 3G, que 10 anos a gente utilizava o nosso celular, quase a gente não tinha internet no celular. Hoje não, hoje a gente utiliza o celular para tudo, a internet do celular é mais rápida do que a internet da nossa casa. Então, assim, é uma evolução muito rápida. Funciona, né? A gente fica perdido. Não, se hoje a gente fica sem celular, acabou aí nossos negócios, a nossa vida para. Então, assim, o que eu espero é uma evolução e uma melhoria em todas as áreas da nossa vida muito rápido. Isso é bom, por um lado, muito é bom. Eu também acho. Eu sou muito entusiasta também de inteligência artificial. Eu acho que tecnologia é sempre bom, né? Assim, eu fico muito, vamos dizer, uma expectativa muito boa para que essas coisas aconteçam. Eu também tô aguardando que 2050 chegue, que essa chave vire logo. Tomara que seja uma chave virtual, sei lá, alguma coisa assim bem, exatamente, que a gente possa acompanhar pelo mundo inteiro, né? Mas enfim, assim, você falou um pouquinho também da questão do emprego, né? Que muitas pessoas têm medo de perder emprego. A gente também discutiu muito isso até na temporada passada, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, assim, que a inteligência artificial não veio para tomar espaço de ninguém, muito pelo contrário, ela veio para otimizar os nossos procedimentos, os nossos processos. Fala um pouquinho sobre isso, né? De como que as implicações da IA vão afetar diretamente nos empregos, nas indústrias, que é realmente onde você atua e aonde a engenharia tem a sua maior força hoje. A gente precisa entender que a IA não veio, né? E assim como robôs, e assim como os processos industrializados, eles não veio para tomar nossos empregos. Pelo contrário, a gente vai ter um aumento mais de demanda. Só que a mudança, né, e o grande problema aí seria uma mão de obra especializada. Não, a gente não vai ver mais aquele auxiliar de produção. Então, daqui a uns anos, você não vai ter mais isso. Você não vai ver mais uma pessoa embalando um produto, pegando um produto que acabou de ser produzido, jogando numa caixa e ele vai e fecha essa caixa. Isso aí vai ser um papel que é um trabalho repetitivo, é um emprego que pode gerar ali uma lesão, isso aí vai acabar. Né, esse tipo de emprego braçal que a gente fala, né, esses empregos eles vão acabar porque isso aí vão ser utilizados por processos melhores, um braço robótico, isso aí é inevitável. Então o que a gente precisa entender é que nós vamos precisar melhorar a qualidade da nossa mão de obra. Eu vou precisar treinar pessoas, qualificar pessoas para as mais diversas áreas. Então eu não posso, por exemplo, chegar em pleno século 21 que nós estamos agora, em pleno 2024, pessoas que nunca, por exemplo, mexeram num computador, nunca digitaram um texto, né, num editor de texto, nunca abriram uma planilha. Então isso aí que nós precisamos atentar. Emprego nós vamos ter
milhões de novos empregos. Isso aí vai acontecer, novas áreas vão surgir, novas demandas de mercado vão surgir. Então, você vê, por exemplo, hoje YouTubers, né, pessoas do marketing digital, isso aí há 20 anos não existia essas profissões e agora tem muito. Mas a própria internet vai gerar muitos empregos, mas a gente precisa entender. Nós ainda temos uma deficiência digital muito grande no Brasil. Muitas pessoas não têm nem acesso à internet. E aí isso não pode acontecer. Além da veracidade de como essas informações chegam, né? Exatamente. Dessas informações então é importante também focar na educação. Ao mesmo tempo que a sociedade evolui, a tecnologia evolui, nós precisamos também qualificar as pessoas. Não só na indústria, mas qualificar para o comércio, qualificar para trabalhar nas ruas, para trabalhar nas lojas, para trabalhar em qualquer ambiente. Nós vamos precisar, agora não tem como mais, né? É algo irreversível. Nós precisamos ter qualificação para qualquer emprego. Agora eu vou precisar de ter uma qualificação mínima. Então, acredito que em poucos anos não vai existir mais caixa de supermercado. Então, que a pessoa que você vai chegar no supermercado e a pessoa vai, passa o seu produto e você paga. Daqui uns anos isso é notório. No supermercado já não tem mais. Isso não vai existir mais. Então, aquela pessoa que é um caixa de supermercado, por exemplo, ela não tem, em tese, uma qualificação. Ela tem seu ensino médio completo e ela trabalha. Então, isso aí não vai existir mais. Então, normalmente eu vou ter uma pessoa técnica para, por exemplo, trabalhar na manutenção desses equipamentos autônomos, de um caixa eletrônico. Então, é isso que vai acontecer. Eu vou ter muita tecnologia e muito pouca gente qualificada. Então, isso aí, a gente precisa entender que, à medida que evolui os processos, os produtos, nós temos que evoluir as profissões também. E as qualificações também. E, consequentemente, para evoluir a qualificação, eu preciso de conhecimento, né? Mais conhecimento. Então, eu acredito não que... conhecimento de chato que e acredito que só o ensino médio não vai nos fornecer uma base, né? Pelo menos o ensino médio de hoje, né? Ou a gente muda a forma que nós ensinamos dentro das escolas, né? Ou a gente vai ter que criar um novo curso além, né, do ensino médio para... Claro que o curso superior ele é muito voltado para uma área, né, específica, mas a gente tem que inserir tecnologia dentro das escolas, senão a gente vai ficar muito para trás. Eu achei muito interessante também, assim, esses dias eu vi também uma matéria falando de uma nova função, que é a pessoa que domina, né, as ferramentas da inteligência artificial. Se não me engano, o novo nome da profissão, né, ele chama Caio. A sigla é Caio. Não sei o que, coordenador, operation, não sei o que, de inteligência artificial. Então, você vê, as coisas vão surgindo, as demandas vão surgindo, então, também, de acordo com a demanda, né, as necessidades também precisam ser supridas. Então, a gente também vai se adaptando. Então, é importante também ficar antenado com as mudanças do segmento, né? Principalmente nós da engenharia, porque é um sistema que sempre está inovando, a inovação sempre está presente, a tecnologia sempre esteve presente e vai continuar presente, porque é a nossa profissão, né? Faz parte do nosso setor. Então, a gente não tem como, assim, nós engenheiros, não temos como falar assim, não, eu não gosto de tecnologia, acho que isso aí não faz parte da nossa vida, né? É inevitável. Eu tenho um exemplo de um amigo que... engenheiro, obviamente ele tem mais de idade, mas ele sempre trabalhou ali com projetos, só que agora a maioria das empresas, das organizações, quando ele vai solicitar um projeto, ele fala, eu quero um projeto em BIM, né, que é um projeto mais estruturado dentro de um software. E aí, quando chega nesse ponto para ele não tem conhecimento, ele fala, o que é BIM, né? E hoje BIM já está em todos os softwares, em todas as esferas que a gente conhece da engenharia. Então, você vê que dentro da nossa profissão também essa evolução vai ser normal e vai ser cotidiano. Então a gente tem que seguir essa evolução. Se os projetos agora são diferentes, estão em BIM, se utiliza softwares mais avançados, eu tenho que aprender também. Mas eu formei há 20 anos atrás, eu não aprendi isso na faculdade. Não importa. Você tem que evoluir junto com a tecnologia. Você vai continuar aprendendo. Então, e aí, por isso que a rapidez ela é muito maior. Vai surgir aqui uma nova tecnologia agora, você tem que aprender hoje, porque amanhã essa tecnologia que você aprendeu já ficou defasada. Exatamente. Então, é sempre um aprendizado, né? Sempre uma oportunidade de conhecimento, de crescimento. E é importante a gente falar isso, porque, igual você falou assim, existem muitos profissionais e bons profissionais, que, assim, referências de profissionais
que foram referências atrás, que hoje a gente percebe que eles precisam se adequar. Alguns deles sequer conseguem abrir um computador, né? Então, assim, hoje em dia, no meio digital, na nossa profissão, isso é imprescindível. Porque até para você poder fazer avaliação de qualquer tipo de documento, né? A gente trabalha hoje com mecanismos digitais, não tem mais. Se até o nosso foco é sustentabilidade, se a gente busca agora um planeta mais saudável, né, com todos aqueles princípios lá das 36 ODS, a gente tem que fazer isso também. Então, quem ainda não se adequou, vamos esperar. Não vamos esperar até 2050 não, porque senão a chave vai ser uma chave de extinção. Não pode esperar. O momento é agora e as evoluções, as mudanças vão ser cotidianos, vai ser normalmente. Um ano você está trabalhando com o celular, o ano que vem esse celular que você está já não é mais o mais utilizado, não tem mais aquela função, né? A gente vê isso aí em todas as áreas. Então, sem falar também que é um desperdício de conhecimento, né? Assim, as pessoas elas precisam sempre estar se evoluindo para poder transformar esse conhecimento em algo mais útil, porque se eu tenho conhecimento só para mim mesma e fico guardando aquele conhecimento para mim, de nada vai servir. E é uma forma também da gente estar o tempo todo se reciclando, né? Mantendo a nossa mente ocupada, trabalhando novas ideias, novas tecnologias, novas tendências. Isso mesmo, né? Engenharia é isso, né? Fazer engenharia é exatamente isso, é transferir conhecimento, absorver conhecimento, transformar o mundo e fazer que a gente consiga aí uma vida melhor, não só pra gente, mas pra todo mundo, eu acredito nisso. Com certeza. É isso aí. Eu quero te agradecer, que nosso papo tá muito bom, né? Inteligência artificial, que uma hora eu quero te convidar aqui pra você fazer uma musiquinha. Vamos. Eu acho que é melhor deixar pra inteligência fazer, né? Pois é. Agora eu tô mexendo, eu baixei um aplicativo, agora eu tô fazendo musiquinha. Agora é a nova onda. A minha mais nova, meu mais novo hobby é fazer música. Passa tempo. Vai ser um prazer. E olha que tem dado certo, tem saído umas coisas até boas dali. É bom, isso é bom. É isso aí. Mas enfim, eu quero te agradecer de verdade. Esse espaço sempre é seu. É uma honra ter você aqui. Já te espero agora para a 3ª temporada, com certeza. Toda vez que a gente tem esse período, mais inovações acontecem, mais informações chegam. E você, com certeza, é uma referência para a gente nessa área. Não só nessa área, mas em toda a engenharia mecânica. Que bom. Foi um prazer estar aqui, Juliana. Prazer estar aqui no novo PodSenge aqui, né? Que legal, sala estruturada, coisas novas, é isso aí. A gente está evoluindo aqui também. Isso é bom. Aqui também, a inteligência artificial aqui não para. Trabalhando. Não só artificial, mas a cognitiva também. É isso aí. Sempre que precisar, estou à disposição. Vamos lá. Eu agradeço, meu querido. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. Pessoal, esse foi o PodSenge, o podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Eu sou Juliana Matos e a gente se vê no próximo episódio. Nós estamos em todas as principais reprodutoras de podcast. Nos dias de hoje, a mente se expande, tecnologia avança, tudo se expande. Tarefas simples já não são pesadas, a inteligência brilha, as horas são poupadas. Mas cuidado com a armadilha, não se esqueça. Aí é o ser, mas não é a razão. Numa dança de dados falta o coração. O juízo humano precisa ser guiado. Se o seu saber falha, tudo fica embaraçado. Olá, eu sou Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA Goiás. Ao longo de toda a minha carreira, sempre busquei conhecimento curricular e também o extracurricular. Sei o quanto esse networking e troca de experiências sobre as principais discussões nas áreas de atuação são imprescindíveis para a formação e atualização dos profissionais. É por isso que, na minha gestão, o CREA Goiás patrocina esse tipo de iniciativa. Com certeza, vocês são profissionais diferenciados. O CREA Goiás está de portas abertas para todos os profissionais registrados, investindo em sua capacitação, na fiscalização, com tolerância zero para a atuação de leigos e também nos benefícios. Convido vocês a conhecerem nosso portal de parcerias e descobrirem todos os descontos aos quais os profissionais registrados têm direito. Bom proveito